Então, vamos começar com as meninas? Gabi? Bora. Você tem 10 minutos aí para discorrer sobre a piscicultura marinha, falar sobre potencial da piscicultura, quais os gargalos, como é que é o comércio, o que você hoje, sendo uma produtora de peixes marinhos, o que você está passando e o que você enxerga da sua atividade para os próximos anos? Boa tarde, todo mundo. Primeiro, eu queria muito agradecer por esse convite. É muito legal a gente estar trazendo o mar, né, para esse evento e para esse painel, né, porque a gente sabe que a aquicultura no Brasil não é muito mais desenvolvida do que a maricultura, né? Então, eu estou aqui hoje muito feliz representando a AMESP, né, a Associação dos Maricultores do Estado de São Paulo. Eu sou maricultora, sou produtora de peixes e mexilhões, sou associada da AMESP e hoje eu coordeno o projeto Maré Cultura, né? E o projeto ele veio dessa necessidade de apoio para estruturar uma cadeia produtiva, né? A gente não consegue montar uma cadeia produtiva sozinho, né? Por iniciativas individuais. E isso na piscicultura marinha é muito evidente. Eu paguei na minha última safra, de alevinos que eu comprei, eu paguei R$8 a unidade, né? Então eu não quero falar besteira aqui perto de um monte de produtores de tilápia, mas para uma comparação, né, um milheiro de um alevino de tilápia custa R$100. Então, comparando com um peixe que eu paguei R$8 a unidade, é impossível a gente desenvolver uma cadeia. Então, enquanto piscicultora, eu me vi uma hora produzindo peixe, indo atrás de montar lá laboratório de reprodução, porque no Brasil a gente não tem hoje um laboratório comercial, né, de peixes marinhos. Né? Me vi procurando fábrica de ração, porque eu sou uma pequena produtora, né? Fábrica de ração não ia bater ração para mim. Então, eu tinha um monte de peixe na água, não tinha como alimentar eles e não tinha mais como crescer, não tinha mais como continuar, porque não existe hoje no estado de São Paulo um laboratório, nem no estado de São Paulo, nem no Brasil. Hoje eu sou uma piscicultora falida, né? Eu tenho lá só tanque-rede, porque não tenho o que cultivar, né? Minha fazenda está parada. O nosso trabalho hoje vem desse pedido de apoio, né? Porque se a gente não tiver incentivo para a cadeia produtiva, nunca vai sair do lugar, né? Porque mesmo se alguém montar um laboratório hoje, ou vai sair muito caro para o produtor comprar um alevino, né, e começar uma produção, ou o laboratório vai falir. Então, a gente precisa de subsídio, né? Precisa de incentivo à pesquisa, a laboratórios, à ração, né, à diminuição do imposto sobre esses produtos. Precisa de muita coisa, né? E o produtor não vai conseguir fazer isso sozinho, não vai conseguir fazer sem apoio do Estado, né, e sem se unir em associações, em organizações. E você não faz uma cadeia produtiva com iniciativas individuais. A gente precisa muito do apoio de todos, dos institutos de pesquisa, né? Porque desenvolvendo essa cadeia a gente consegue, né, criar empregos, né, produzir alimentos. E é para isso que a maricultura está aqui. Hoje a maricultura é uma das atividades reconhecidas pela FAO como o maior potencial de geração de renda e de desenvolvimento sustentável, né? Então é por isso que a gente briga, para que a gente tenha incentivos e consiga fazer uma atividade produtiva, consiga desenvolver uma atividade produtiva. Mas é isso, eu queria agradecer muito vocês, né? Eu agradecer demais essa oportunidade da gente trazer, né? Conseguir trazer para a AquiShow um pouquinho do mar, um pouquinho das nossas dificuldades, porque a gente sabe que quem trabalha, né, com produção de alimentos sofre a mesma coisa, né? Então, a gente precisa fazer com que essa troca de experiências seja válida para todos, né? Em ambientes assim, a gente consegue entender, né, como que é a cadeia como um todo e reconhecer nossos pares, né, reconhecer aqueles que podem ajudar. Porque é isso, a gente sabe que no Brasil a gente tem esse potencial, né? Todas as cadeias de produção agrícola no Brasil são bem desenvolvidas. Então, é muito contraproducente eu estar procurando uma fabriquinha para bater uma ração para mim, sendo que a gente sabe que a gente tem isso desenvolvido no país, a gente sabe que a gente tem tecnologia para isso, só que vai ser impossível fazer isso com iniciativas pequenas, com iniciativas individuais. A gente precisa de uma estruturação completa e conjunta, né, para que a gente consiga fazer isso de uma forma sustentável, né? Porque mais do que desenvolver a atividade, a gente quer desenvolvê-la de forma sustentável, que ela seja ambientalmente eficiente, socialmente eficaz, né? Que contribua para a redução da pobreza, para a produção de alimentos sustentáveis.
e especialmente para a produção de empregos, né? Porque a gente tem, a maricultura, né? 1 hectare de maricultura pode gerar até 10 empregos indiretos, né? Um hectare produzindo na água, né? São diversos elos da cadeia que podem ser desenvolvidos, né? A gente tem diversos ramos, né? Quando a gente fala num produtor, a gente não está falando só daquele produtor, né? A gente está falando de quem faz a rede, da pessoa que costura a rede, né? De quem faz a ração, né? de quem vai alimentar o peixe. Então, são diversas cadeias que se constroem juntas, né? E esse é o objetivo, a gente pensar nisso para que a gente desenvolva de uma forma eficiente e ecologicamente eficiente. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Gabi. Então, gente, a Gabi falou um pouquinho sobre a piscicultura marinha e agora o Felipe Weber vai falar um pouco sobre aquariofilia. Não é isso? Está com você, Felipe. Então, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho para fazer para o pessoal que está aqui é o que é peixe ornamental? É uma coisa que a gente sempre se pergunta, peixe ornamental é o quê? Então, na verdade, peixe ornamental é todo aquele organismo aquático que tem o interesse de manter em ambiente confinado, né? Sob condições perfeitas para ele poder permanecer, né? E aí a gente tem o porquê que no Brasil a gente tem essas espécies mais cultivadas. O Brasil tem a maior biodiversidade do mundo, em torno de 7.000 espécies, e a gente tem a nossa agricultura pautada em espécie exótica. Alguém já parou a pensar por que a gente tem isso? Na verdade, foram políticas de fomento antigas, né, de governos passados, que acabaram acarretando nesse cenário. Né? Pacote tecnológico desenvolvido na Ásia, que foram trazidos para o Brasil para a reprodução. Né? E todas essas espécies, na verdade, elas alimentam uma cadeia produtiva. Essa cadeia produtiva ela é formada por aquicultores, por pescadores, por lojistas, por diferentes elos da cadeia produtiva. E o maior desafio para mudar a realidade do peixe ornamental no mundo é mudar a legislação. Né? Isso foi uma questão que eu, como consultor pela Associação Brasileira de Lojas de Aquariofilia, que está aqui, a gente teve de mudar a forma como o governo olhava o nosso setor. Se o governo não entende da nossa atividade, como é que ele vai fazer uma legislação para a gente? Então, o que a gente fez? A gente convidou os pesquisadores, hoje a ABLA tem 54 sócios honorários, ligados às mais renomadas instituições de pesquisa do país, para ajudar a gente a mudar esse processo. Então, a legislação está errada, mas está errada e a gente melhora como? Vamos discutir o que está acontecendo para melhorar a legislação. E com essa discussão, a gente conseguiu trazer a academia para dentro do governo, junto do governo, e melhorar a nossa voz. Porque, às vezes, quando o setor produtivo fala para o governo que precisa de uma adequação de legislação, nem sempre, infelizmente, é bem visto. Obviamente, tem órgãos de fomento, como o Ministério da Pesca, que vai estar ali para ouvir a gente, para apoiar a gente, mas os órgãos de controle, às vezes, não vão entender o que a gente quer com isso. Então, a gente começou um trabalho de identificação de quem eram os pesquisadores que, no passado, amparavam o IBAMA, quando era a responsabilidade do IBAMA, a construir aquela legislação. E trouxemos mesmo os pesquisadores que ampararam no passado a legislação antiga para dentro do processo da construção da nova normativa. E aí conseguimos mudar um entrave que era gigantesco. A atividade de pesca e agricultura ornamental era positivista, ou seja, só podia utilizar para fins ornamentais as espécies pré-estabelecidas de uma lista do governo. E a gente conseguiu evoluir para equiparar um modelo de pesca ornamental ao alimentar. Ou seja, eu posso capturar qualquer espécie, exceto aquelas que têm alguma medida restritiva de ordenamento, como, por exemplo, a espécie ameaçada de extinção, uma área de exclusão de pesca. Então, esse processo de transformação, ele resultou na publicação de uma portaria que vai trazer o Brasil novamente ao primeiro país no mundo das exportações. A gente está crescendo em taxa de 40% ao ano desde 2019. O Brasil voltou a ser pioneiro nas exportações. Mas, infelizmente, novamente, uma falta de sintonia dentro do governo, saiu uma portaria em final de 2022, do dia para a noite, do IBAMA, mudando as regras que a portaria do antigo MAPA, atual MPA, publicou. Então, isso são entraves que a gente tem que pensar como é que o empreendedor, a nossa atividade de agricultura vai crescer se dentro do governo tem duas normas que são divergentes, né? Uma diz pode, vai em frente, é isso que a gente tem que fazer. A outra diz não, é para o outro lado. Se tu quiser exportar, tu não pode. Dentro do Brasil faz o que tu quiser, mas para exportar a regra é essa. E a gente vem fazendo isso, né, discutir com o governo, com os pesquisadores, qual é o melhor caminho para a atividade, porque a todo tempo a gente vai ter que melhorar. O que é ordenamento pesqueiro e aquícola? São normas de acesso e licenciamento da atividade
que precisam ser constantemente aprimoradas. Não é porque fez uma norma que ela vai continuar igual para sempre. Desde 2021, quando a norma foi publicada, o próprio Ministério da Agricultura, na época, agora MPA, já publicou 2 portarias proibindo 2 espécies que estariam permitidas. E nós, enquanto setor produtivos, estamos apoiando, porque se o pesquisador diz que tem algum risco, a gente tem que apoiar também em contrapartida. Então, a gente tem um potencial gigante e a gente tem a questão da gestão compartilhada, que foi falada hoje de manhã aqui, né, na abertura, que é um desafio, porque como é que um órgão que é responsável por fiscalização, como, por exemplo, o IBAMA, vai fazer o licenciamento da exportação? E aí tem vários desafios, esses desafios eu vou listar aqui, não são só da aquariofilia, são da piscicultura ornamental, do criação de jacaré e de todas as cadeias, a ranicultura, né? Então, é uma questão sanitária, né? A gente precisa evoluir, a gente tem que ter responsabilidade. A agricultura está crescendo em taxas exponenciais, mas e aí? Qual é a nossa responsabilidade com a parte sanitária? Como é que a gente vai estar no futuro para crescer de uma forma sustentável? Ou a gente quer crescer, simplesmente crescer e de repente ter um baque, uma crise sanitária gigante. Então, a gente, pela associação, a gente investe muito dentro das universidades para ajudar a desenvolver protocolos sanitários eficientes, para que a gente tenha também a questão sanitária. A ração. Hoje se falava muito aqui na desoneração de PIS e COFINS da ração, que é a maior entrave. Para vocês terem uma ideia, além de PIS e COFINS normal, o peixe ornamental paga uma sobretaxação em cima de PIS e COFINS, que é porque é considerado supérfluo. Então, além da taxação de PIS e COFINS, a ração do peixe ornamental é tratada como supérfluo. Uma vez a gente foi no Ministério da Fazenda conversar sobre isso e disseram, não, mas olha aí, ó, todo mundo, por que vocês não usam a ração de corte para a produção de ornamental? A gente pode usar, e na verdade a cadeia produtiva usa no início da produção, né? Quando reproduz o peixe, usa a mesma ração, porque tem um custo menor. Só que quando esse produto tem que destinar ele para o mercado de comércio, a gente tem que usar uma ração que é a ração de finalização, que a gente fala da aquariofilia, que é uma ração que vai trazer a cor ao animal e a característica que o animal precisa. Então, olha só, não é só a desoneração da ração que a gente precisa da equiparação das cadeias produtivas. Né? Não pode ser considerado supérfluo. Para a lei 11.959, que é a lei da pesca, recurso aquático, o recurso aquático e a aquacultura é igual. O mesmo aquicultor licenciado pelo MPA atualmente, que produz para fins de corte, é o que produz para fim ornamental. Por que a gente vai ter um tratamento dentro da lei de impostos diferenciado, taxando ainda mais o ornamental? Então a gente tem o tempo todo. Olha aqui o Brasil. Ó, o Brasil é terceiro país do mundo no mercado pet. Terceiro país do mundo, 1,6 bilhões de pet no mundo. Principal animal de estimação do mundo, peixe ornamental. Países desenvolvidos, 7 em cada 10 países tem peixe ornamental nos lares. Então, olha o potencial que o nosso país tem, né, dentro da aquicultura. E quando eu digo dentro da aquicultura, eu sempre faço questão de falar isso, porque a gente está junto. Se a gente se vê enquanto elo separado da cadeia produtiva, a nossa cadeia produtiva nunca vai desenvolver. Ou a gente vê o todo, ou ninguém vê nada. Daqui a 5 anos, a gente vai estar aqui sentado discutindo a mesma coisa. Ah, e como é que é a desoneração? Talvez vocês nem soubessem disso, mas a ração nossa é pior ainda. Então, são vários fatores que a gente precisa ver para mudar a nossa imagem dentro do país, mas fora. Mas para a gente mudar a imagem do Brasil lá fora, primeiro a gente precisa mudar aqui dentro. Eu vi que está tendo um treinamento aqui, alguma coisa institucional na sala do lado, e é fundamental que o governo invista nisso, porque os técnicos que trabalham no licenciamento da atividade, eles não têm conhecimento sobre aquicultura. Eles têm medo de licenciar a propriedade. Eles não sabem, mas será que eu vou licenciar? Eu tenho medo. Vira e mexe, a gente pega todos os nossos associados, eles são regularizados quando eles entram na ABLA. A gente entra com o processo de licenciamento ambiental e não anda, eu já sei, ele não sabe o que é. Então a gente começa a conversar com ele, explicar o que é, qual é a legislação. Então é o tempo todo trabalhando. Então eu acho que, para além de a gente aprimorar as legislações, a gente tem que capacitar os atuais servidores, né? Não, obviamente, o do Ministério da Pesca, que com certeza são capacitados, mas eu digo os parceiros, as OEMAs, né? Não adianta a gente ter um órgão ambiental licenciando que não sabe o que é a atividade, porque ele não vai... Ele bota uma questão nas licenças ambientais que chama condicionante. Se vocês olharem as condicionantes do estado do Pará, que é um dos estados que a gente tem associado, ninguém produz peixe ornamental. Ninguém. Zero. Porque é tanta condicionante que eu acho que ele passaria o ano para cumprir as condicionantes. Então, assim, se a gente quer inverter, e a gente quer, porque a agricultura é o futuro, né? É o presente, na verdade, falava que é o futuro igual é o presente, né? A gente tem que mudar, e mudar de uma forma global. A cadeia produtiva, hoje vai ter uma discussão, vamos discutir o que é em prol de todo o segmento, como é que a gente vai melhorar a nossa atividade. E vocês, enquanto produtores ou pesquisadores,
de que forma que eu posso ajudar do lado de lá, né? Sempre isso que você tem que pensar. Estou fazendo assim, mas estou fazendo da melhor forma possível ou não? Então, o que eu quero deixar hoje aqui de incentivo a gente tem um potencial gigante, ninguém tem dúvida disso, mas a gente tem que avançar na legislação, né? E no ordenamento e nas legislações ambientais para conseguir destravar a atividade. Obrigado. Obrigada, Felipe, por mais uma aula aí de ornamental para a gente. E aí, vamos para mais uma mulher? E aí, Jussara, pronta? Então, gente, a Jussara vai falar com a gente sobre aquaponia. Olá, boa tarde. Obrigada, primeiramente, por estar aqui, por estar apresentando a aquaponia para vocês. A aquaponia, para quem não conhece, é uma interação de aquicultura com horticultura e faz uma produção sustentável de alimento. Então, eu tenho o prazer de mostrar para vocês algumas fotos de produções que estão acontecendo hoje com a aquaponia, e a gente vem para trabalhar o nutriente da aquicultura, colocando produção de horticultura, frutos, vegetais, para alimentar o país, né, o Brasil. E dentro da aquaponia nós temos algumas variações, né, de produção, dependendo muito da escala e do tipo de produção. Na verdade, a aquaponia se encaixa em qualquer ambiente, desde urbano, para quem quer produzir um alimento saudável, né, e também sustentável, e colocar isso dentro de casa, dentro do quintal, dentro de pequenos ambientes, também instituições sociais, universidades. Então, vocês estão vendo aqui escolas que aprendem como produzir a aquaponia de uma forma educativa, falando de qualidade de água, falando de produção, de biologia, matemática. A gente tem instituições sociais que a gente trabalha as pessoas também para trazer ambiente de trabalho e educação ambiental, educação social, para também produzir alimentos de forma sustentável. Então, qual é o público da aquaponia? A gente tem muitas vantagens, claro, com o sistema convencional também, e nós temos ambientes de produção urbana, como eu falei, para a produção em menores escalas, instituições sociais, escolas, universidades, instituições de pesquisas, que nós precisamos das pesquisas para entender a qualidade de peixe, qualidade de planta, qualidade de água, e colocar um sistema de produção mais sustentável. Nós estamos também no ambiente de empreendedores e agricultores urbanos também, que quer produzir, quem tem já a piscicultura e quer também utilizar a sua água, né, de nutriente para colocar horticultura, ou o inverso também, quem tem horticultura e quer associar o peixe, isso é a aquaponia. E aí, o que vocês me perguntam, mas, Jussara, a aquaponia é maravilhoso, como vocês estão vendo aí. Sim, tem algumas dificuldades? Tem. Qual é? A nossa primordial é entender a técnica. Eu estou falando para vocês uma coisa inovadora. Eu trouxe o ano passado para a Marilza, e nós estamos hoje, ela comprou a ideia, a gente precisa juntar forças com a aquicultura e colocar, mas a gente precisa expandir o conhecimento da técnica. Então, eu acho que o entrave maior da aquaponia é entender como a aquaponia funciona. Por quê? Ali envolve horticultura, também biológica, também aquicultura. Então, envolve 3 organismos dentro de um único sistema enriquecedor. Então, para a gente, o maior gargalo é semear a aquaponia para o Brasil. Fora do Brasil, estamos caminhando muito bem com a produção de aquaponia em ambientes comerciais. Tá? Então, hoje, estou trazendo para vocês um ambiente de cultivo sustentável, que é o que hoje nós precisamos. Tá? Então, como qualquer outro, né, instituições de pesquisa, instituições de empreendedores também, tem o gargalo. E nosso, hoje, eu diria, do conhecimento da técnica. Claro, como o sistema de produção também envolve investimento em tanques, investimento de aeração, investimento da parte hidropônica, de mercado. Tem, mas hoje eu acho que, para nós, da aquaponia, nossa empresa Aquanature, queremos semear a aquaponia. Então, hoje fica o legado. Lá fora, nós temos um stand
que tem um sistema funcionando para vocês. Então, convido a todos a conhecer o sistema, e eu consigo falar um pouquinho mais olhando como funciona o sistema, né, porque é tão inovador, e olhando foto parece que é um pouco, né, fora, mas lá o sistema está montado para vocês verem, e eu convido a todos, tá bom? Obrigada. Obrigada, Jussara. Obrigadão. Vamos sair, então, agora do peixe para o jacaré? Como que chama a cultura do jacaré? Cultivo de jacaré ou jacaré cultura? Bom, é um nome tão feio que a gente prefere chamar de criação comercial. Então, vamos lá falar de jacaré. Bom, mas, de fato, é jacaricultura mesmo. Tá. Bom, pessoal, a gente está vendo muitas das pessoas, muitos dos envolvidos com esse tipo de criação, falar em sustentabilidade. Não é? Sustentabilidade, uso sustentável é a palavra-chave para nós que exploramos o meio ambiente. Fato é que, para o jacaré, mais do que o uso sustentável, nós começamos a falar de conservação das espécies. Brevemente, só para vocês terem noção, em 71, ou seja, no século passado, mas não há tanto tempo, das 23 espécies de jacarés conhecidos, jacarés e crocodilos conhecidos no mundo, todas se encontravam como ameaçadas de extinção. Em 71, nós formamos o que nós conhecemos hoje como Grupo de Especialistas em Crocodilianos. 25 anos depois, através de muitos esforços e estudos, 8 dessas espécies já podiam ser e foram utilizadas. 8 delas poderiam ter sido utilizadas, mas ficaram em estoque, e 7 delas não foram manejadas porque ainda se encontravam em risco de extinção. E por que essas espécies se encontravam em risco de extinção? Porque elas não tinham valor comercial. Bom, sabendo que o uso sustentável é fator essencial para a conservação dessas espécies, o Brasil começou, então, com o uso delas. E o Brasil poderia ter sido o maior produtor mundial de pele e carne, porque o foi de forma ilegal. Poderia ter sido de forma legalizada. Basicamente, é o país com maior diversidade de espécies do mundo. 6 espécies, com 4 delas tendo valor comercial. Então, era para realmente o Brasil ter sido líder nesse tipo de comércio. Não o foi, tá? Por vários motivos que nós vamos ver mais à frente. Mas, em se criando essas espécies, hoje nós temos 3 tipos de manejo permitidos no Brasil. Primeiro deles, que só pode ser utilizado em áreas extrativistas, reservas extrativistas ou reservas de uso sustentável, que é o manejo seletivo, retirada de animais adultos para o abate, caça seletiva, como quer que se chame. Tá? Mas é um manejo muito bem controlado pelo governo, onde os atores principais, que são as populações ribeirinhas, estão envolvidos. Tá? Manejo excelente em termos de conservação. Outro tipo de manejo que nós podemos fazer é o de coleta de ovos da natureza, largamente empregado no Pantanal sul-mato-grossense, que você retira esses ovos e faz a terminação, incluindo a incubação dentro do criadouro. E, por fim, o sistema que nós mais utilizamos hoje, que é o sistema de farming, que é o ciclo completo de criação, onde esses animais são mantidos em cativeiro desde a reprodução. Então, animais adultos são mantidos no cativeiro, produzindo ovos, esses ovos sendo incubados e esses animais tendo a área de crescimento, por fim, sofrendo o abate. É um negócio lucrativo? Sim. Tem 100% de chance de sucesso? Não. Por quê? Porque para se ter uma criação ou um negócio relacionado ao agro, nós temos que ter empreendedores capazes de desenvolver esses sistemas. O que faltou no início? Plano de negócio para esses criadouros. Tá? Então, hoje, através da Exalc, do nosso laboratório, que é o Laboratório de Ecologia Isotópica, a gente conseguiu colocar animais no mercado para esses criadouros, novos criadouros. Nós desenvolvemos planos de negócio, fizemos um curso de cadeia produtiva e foi o que nós conseguimos mandar para os criadouros. E alguns deles realmente têm tido sucesso. Hoje,
Nós temos o único frigorífico de jacarés do estado de São Paulo, na cidade de Porto Feliz, instalado também por um criadouro da espécie. São duas empresas diferentes que atuam no mesmo segmento. Mas quais os gargalos que esses criadouros enfrentaram? Primeiro, legislação estritamente restritiva, o que melhorou muito com a Instrução Normativa 7 de 2015 do IBAMA, e que melhorou mais ainda com a passagem das fiscalizações para os estados, para as secretarias estaduais. Isso favoreceu por um contato mais direto com esses órgãos fiscalizadores. E o que mais pegou para as criações comerciais foi conseguir alimento de baixo custo, porque essas espécies são 100% carnívoras. Tá? A legislação de frangos, por exemplo, avícola, proíbe a utilização de animais mortos para criação dos jacarés. Mas só para vocês terem uma ideia, só o estado de São Paulo poderia alimentar 600 mil animais por ano, utilizando só a cadeia do frango de granja, do frango de abate. Então, se essa legislação fosse revista, inclusive para as poedeiras, essa alimentação chegaria de graça e mais criadouros poderiam ser instalados. Tá? Esse é o que eu acho que é o maior gargalo para a criação comercial de jacarés. Conseguir alimento de baixo custo. Em nossos levantamentos de plano de negócio, essa alimentação pode ser responsável por 60% do custo de um criatório, o que é extremamente alto. Tá? Nós estamos buscando agora fazer experimentos para comprovar que a utilização desse descarte ele não causa mal algum para outras espécies, e muito menos para o meio ambiente, visto que grande parte desses animais nem são incinerados, nem vão para a compostagem, são enterrados. Tá? Isso chega a ser quase que imoral. Você tem uma boa proteína para alimentar uma outra espécie, causando mal ao meio ambiente. Então, o próximo passo agora da universidade, dos institutos de pesquisa, realmente é comprovar que essa alimentação é extremamente favorável à criação comercial de jacarés. E é isso que nós vamos buscar daqui para frente. Bom, uma boa tarde para vocês. Obrigado. Obrigada, Luiz. Eu acho que tá todo mundo meio que vendo que os gargalos são bem parecidos, bem na mesma linha, legislação, legislação, legislação. Mas aí todo mundo também está trabalhando muito a questão do ambiental, do sustentável, né? Eu estava com a secretária agora num evento da FAO, eu estava acompanhando ela, e lá nesse evento da FAO tinham 63 países discutindo. Foram 4 dias de discussões muito boas. E uma das coisas que foi votado lá, que foi aprovado, foi justamente as diretrizes da FAO para uma aquicultura sustentável. Então, com opiniões de 63 países, foi muito legal. E aí a gente viu que não está distante do que todos os outros países querem ou estão perseguindo do que a gente já faz aqui. Né? O que eles querem. Então, a gente vai, nesses dias que a gente está aqui, a secretária e eu, ainda cansadas da viagem, mas a gente vai estar conversando com vocês e passando um pouco também da nossa experiência lá, que foi muito legal. E aí, agora, já pegando o gancho de sustentabilidade, alga ou molusco? Bora, André, falar de moluscos? Boa tarde a todos. Meu nome é André. Eu trabalho na empresa de pesquisa agropecuária e extensão rural de Santa Catarina. E nos últimos anos eu tenho atuado como gestor do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca. A gente recebeu o convite para estar abordando um pouco aqui sobre a cadeia da malacocultura, cultivo de mexilhões, de ostras, de vieiras, em que Santa Catarina figura como o maior produtor nacional. A atividade de malacocultura em escala comercial iniciou em Santa Catarina no final da década de 80 e início da década de 90. A produção da última safra a gente está em processo de levantamento, né? Mas da safra anterior é algo em torno de 12 mil toneladas de moluscos bivalves. 80% desse montante é produção de mexilhões, 20% ostras, aliás, 19,5% ostras do Pacífico, ostras exóticas, e o outro ali, 0,5% ostras nativas e vieiras. O volume maior concentra-se na produção de mexilhões, e isso tem muito a ver com a facilidade de manejo da produção. Quanto maior, mais complexo, maior a complexidade,
do manejo da produção, menor é o número de produtores que optam por essa atividade. Então, o cultivo de mexilhões é o carro-chefe da malacocultura de Santa Catarina. Atualmente, nós temos 443 produtores no estado, informações da penúltima safra, aí, que estão distribuídos em 10 municípios do litoral catarinense. Quando eu falo litoral catarinense, a produção de moluscos bivalves concentra-se do centro, né, do litoral, do centro para o norte do estado. Então, na porção de Florianópolis ao sul, temos poucas áreas, né? Aqui considerando como Palhoça no mesmo alinhamento de Florianópolis. E desse total da produção de moluscos, cerca de 80% concentram-se nas duas grandes baías que tem na ilha de Santa Catarina, a Baía Norte e Baía Sul, abrangendo aí os municípios de Palhoça, Florianópolis, São José e Governador Celso Ramos. Os demais, os 20%, são de municípios do litoral norte. As áreas, hoje, de Santa Catarina, grande parte delas estão regularizadas. A gente passou por um processo de ordenamento. O Felipe, na fala dele, falou algo importante, ele se referindo à legislação, mas isso cabe também ao processo de planejamento da aquicultura em águas da União, que é a necessidade de revisão constante daquilo que se projeta, porque o ambiente é dinâmico, as atividades que são relacionadas com a aquicultura são dinâmicas e isso exige mudanças. Então, nós temos lá esse processo de regularização da atividade bem desenvolvido, temos também um processo de controle higiênico-sanitário da produção, que hoje é regido por um órgão responsável pela sanidade animal no estado. Então, nós temos o controle higiênico sanitário instalado, em que a gente monitora assim, a presença de bactérias de origem fecal na carne dos animais e também a presença de ficotoxinas produzidas por algas que ocorrem naturalmente no ambiente, mas que, quando estão em alta concentração, produzem toxinas. Como os bivalves, os mexilhões, as ostras, as vieiras, os berbigões, são organismos filtradores, eles filtram a água e vão acumulando bactérias de origem fecal e microalgas e, consequentemente, suas toxinas. Então, quando esses níveis estão acima de um limite permitido, a colheita é interditada. No caso de contaminação de origem fecal, as áreas passam a ser interditadas indefinidamente para cultivo. A cadeia produtiva, basicamente, ela é composta por fornecedores de insumos, os produtores, que nós lá chamamos de maricultores, os aquicultores do mar, estabelecimentos processadores, que fazem o processamento da produção, e o comércio, que tem diferentes arranjos. A maior parte da produção de Santa Catarina acaba sendo consumida fora do estado, nesse eixo São Paulo, Rio, Brasília. Alguma coisa vai para o Nordeste até o Espírito Santo. Então, há consumo mais na faixa litorânea de Santa Catarina, mas o grande volume acaba sendo consumido fora do estado. Na primeira fala que foi feita aqui da piscicultura marinha, falando da necessidade de organização, existem diferentes associações, até federação, e uma cooperativa instalada em Santa Catarina. Mas o que se percebe, aqui me referindo à maricultura, né? A aquicultura tem outro ramo lá bem forte, que é o da piscicultura. Mas na aquicultura o que a gente percebe é uma fragmentação dessas associações. Há uma comunidade, por exemplo, no sul da ilha, a maior zona produtora de ostras de Santa Catarina, que tinha 5 associações na mesma avenida. Porque o pessoal tem em mente que, quando há uma divergência de ideias, aquilo é motivo para a separação, né? Porque há divergência, acredito que isso seja um motivador para essas pessoas não comporem a mesma associação. E isso causa o quê? O enfraquecimento. Então, hoje, existem as associações, mas elas não são fortalecidas. Elas precisariam de um processo de reanimação. E isso pode ter, assim, talvez uma influência da questão cultural, do nosso... nós somos lá na região descendentes de açorianos, e é uma característica do Mané,
daquelas pessoas assim ter essa dificuldade de trabalhar em conjunto. Só que a necessidade acaba que sendo assim um grande propulsor para que esse aspecto cultural deixe de ser predominante e as associações possam ganhar força. Mas o drama vivido em outros estados é vivido também em Santa Catarina. Com relação a alguns gargalos que a gente percebe na malacocultura, fornecimento de sementes de ostras, que hoje acaba sendo realizado basicamente pela Universidade Federal de Santa Catarina, que não teria esse papel, acaba fornecendo essas sementes para não desamparar a cadeia produtiva. Há iniciativas de laboratórios tentando produzir semente, mas é um processo que não é tão simples. A Universidade Federal levou aí 30, 40 anos para ter protocolos bem desenvolvidos, e hoje os produtores estão entrando nessa. Só que um grande fator é o volume que tem para se vender. Economicamente, ele não permite que se tenha um valor de aquisição baixo das sementes, porque a demanda é pequena. Embora a gente fale de maior produtor do Brasil de ostras, a demanda é pequena. E essa demanda pequena também é um fator de entrave para o desenvolvimento das cadeias dos fornecedores de insumos, de petrechos para a maricultura, de equipamentos para a maricultura. Há tecnologias muito interessantes que são usadas no exterior e que poderiam ser utilizadas em Santa Catarina, que acabam não sendo, porque o volume a ser adquirido desses produtos não justifica uma planta. Se assemelha à questão da ração, mas a ração ainda produz outros tipos de ração, né? Pensando numa indústria de plásticos que poderia estar gerando vários insumos ali para a maricultura, acaba não entrando nesse mercado porque a demanda é pequena. Isso também vira um entrave na questão de destinação adequada dos resíduos sólidos que são gerados na produção. As conchas, existem diferentes possibilidades de utilização de conchas de mexilhões. Pensando em impacto ambiental, é um volume muito grande. Pensando no produtor, que tem que dar um destino, é um volume muito grande. Mas pensando numa indústria que vai utilizar esse material como matéria-prima na produção de um compósito, de um outro tipo de produto, é um volume muito pequeno. E a gente tem um custo de logística para estar transportando esse material muito grande por se tratar de um volume muito pequeno. Alguns desafios que se apresentam. Eu ouço falar em sustentabilidade. Uma vez eu fiquei chocado. Na época eu estava na universidade, se falava em sustentabilidade, estava na boca de todo mundo a palavra sustentabilidade. E eu tinha um professor doidão lá de física dos solos, que ele disse que sustentabilidade não existe. E que ele se fundamentava para poder dizer isso na segunda lei da termodinâmica, que é a lei do caos. E ele ia por aí. Depois de alguns anos atuando, né, como técnico na área, eu entendo que a sustentabilidade, né, deve ser um objetivo. A gente deve sempre mirar nela, porque ela vai ser sempre o melhor caminho para nós. Mas hoje eu vou usar aqui exemplos dentro da produção de moluscos, dentro da malacocultura, que a gente bota em xeque esse conceito de sustentabilidade. Um deles é a produção de moluscos bivalves. Para produzir esses moluscos, nós não estamos colocando adubos, medicamentos. Esses animais filtram aquilo que tem na água do mar, eles liberam fezes, liberam pseudofezes, que também viram alimento para outros organismos aquáticos, né? E ela é considerada uma atividade de baixo impacto ambiental. Se bem conduzida, é muito baixo o impacto ambiental. Só que ela está inserida num entorno que é poluidor. E hoje, por exemplo, nós temos casos de produtores que estão tendo que migrar suas áreas em função da presença de bactérias de origem fecal na água, bactérias que são originadas por descarte inadequado de esgoto. Cadê a sustentabilidade desse cultivo? Daquele produtor que estava fazendo tudo certo, estava seguindo a regra, tinha uma área regularizada, tinha o licenciamento ambiental, cumpria as condicionantes e, no entanto, por uma ação antrópica que não é causada por ele,
aquela atividade tem que deixar de ser uma realidade. Outra situação bem recente, a produção de mexilhões, como eu falei, predomina, né? O grande volume da aquicultura marinha lá em Santa Catarina. Passou a aparecer uma espécie diferente de mexilhão que dominou todas as áreas. Nesse ano, por exemplo, nos maiores centros de produção, o mexilhão nativo que assenta nos coletores, que é utilizado como semente para a produção de mexilhões, ele não está assentando. Uma espécie diferente tomou conta, e ela não é interessante do ponto de vista comercial quanto a nossa espécie nativa. Então, todo mundo que tinha lá a sua sustentação em cima da cadeia de mexilhões, hoje ficou sem chão. Então, aqui, a gente pensar em sustentabilidade, quando fala essa palavra, ela deve ser uma perseguição da gente, mas não dá para crer que fatores externos não possam pôr em xeque aí a produção na aquicultura e em outras atividades. Obrigada, André. Vamos continuar no mar, Juliano? Boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer aqui a oportunidade do mar estar chegando aqui no interior, né? Acho que é a primeira vez que o mar está vindo para o evento. A gente está aqui representando a Associação dos Maricultores do Estado de São Paulo e a gente representa mais de 40 maricultores. Então eu vim aqui mais para falar da algicultura. E acredito que seja a cadeia mais jovem, né? A cadeia mais nova que a gente tem aqui no nosso país, sendo que a primeira liberação comercial foi feita pelo IBAMA em 2008, então nós somos bem novos aí na nossa cadeia. A espécie que está sendo cultivada aqui no Brasil é a Capafix alvarezi, né? Ela é uma espécie que ela não é nativa brasileira, mas ela já saiu das espécies invasoras, exóticas, ela é considerada uma espécie introduzida. O que a gente está abordando bastante aqui, que é a sustentabilidade, eu acho que é impossível falar de algicultura sem falar de sustentabilidade. A gente tem um produto, né, que é a nossa alga, que ela retira carbono atmosférico, ela retira nitritos, fosfitos, fosfatos da água, né, que acho que a acidificação do oceano vem muito disso. A gente não tem efluente, né, ela não tem fezes, pseudofezes como os moluscos, e ela ainda serve, vocês viram as estruturas de cultivo, ela ainda serve como um recife artificial, né? Então, inúmeras espécies de copépodos, crustáceos, peixes, elas se reproduzem nas nossas estruturas de cultivo, em meio às nossas algas, e isso assim é um ganho muito grande para a natureza. A gente encontra cavalos marinhos, lagostas, espécies que são difíceis de encontrar na região, e a gente encontra isso no cultivo. A cadeia da algicultura, eu diria que ela é uma cadeia um pouco mais simples do que as outras, né? Porque a gente não tem insumo, a gente não tem adubo, a gente não controla a água, porque a gente está num ambiente aberto, a gente não precisa raçoar. Então, a nossa cadeia é basicamente o produtor, que muitas vezes já beneficia, já agrega um valor na sua alga, secando ela, que já é um segundo produto, que é o maior produto de agricultura vendida no mundo, que é a alga seca, com a ideia da extração da carragena. E é legal a gente falar sobre a ampla utilização dessa carragena, né? Eu tenho aqui um exemplo, que é a carragena bruta, que é a gente chama de farinha de algas, né? E ela é usada para alimentação humana, para alimentação animal, para a produção de fármacos, é utilizado na agricultura como fertilizante. Então, assim, a gente tem um produto extremamente versátil e de baixa manipulação. Então, assim, é muito fácil a gente chegar num produto final. Então, assim, é importante a gente falar isso, que a cadeia ela é simples, mas ela é muito jovem. E você imagina, todo mundo falando dos gargalos da legislação aqui, você imagina uma cadeia que começou há muito pouco tempo atrás. Então, na questão do licenciamento ambiental, por exemplo, um exemplo do Rio de Janeiro, né, o INEA, que era o órgão estadual, acabou de passar essa responsabilidade para os municípios, e o meu cultivo de algas foi encarado como médio a alto impacto ambiental. Então, isso, assim, não dá para a gente entender. A gente que conhece do que a gente está trabalhando, eu não consigo entender como isso é encarado como médio e alto impacto, pessoal. Então, a gente precisa de muito apoio. É ridículo. Obrigado, Ju. Eu não quis usar a palavra. Mas, assim, a gente precisa de muito apoio do Ministério, do Instituto de Pesca, que é um grande parceiro nosso,
de universidades, de todos, do pessoal do Sul. Fiquei muito feliz que a alga em 2020 foi liberada em Santa Catarina, apesar do pessoal falar, nossa, é um grande concorrente para o São Paulo e para o Rio. É um grande concorrente, mas é quem vai fazer alavancar a cadeia. A maricultura em Santa Catarina é referência no país. A tecnologia de cultivo já é bem mais avançada do que a gente. Então, assim, a gente tem que encarar isso sempre como parceiros. Essas pessoas estão ajudando a desenvolver a cadeia. E os nossos gargalos são basicamente a legislação. Um exemplo, a gente está usando muita alga hoje para trabalhar como fertilizante, né? Como insumo para fertilizantes, como bioestimulantes. Só que quando você vai ver o que é caracterizado como um extrato de alga, é obrigado que ele tenha alginato. E a nossa alga não tem alginato. Então eu não posso vender como extrato de alga, a minha alga, né? Então, assim, esses problemas de confecção das leis, né, da elaboração, tem que ser um trabalho muito mais colaborativo, com a cadeia produtiva, né, com as pessoas que realmente trabalham, que conhecem do que estão fazendo ali. Eu agradeço muito mesmo da gente estar aqui mostrando o que é a alga. Acredito que muitos de vocês nunca tinham visto como é feito um cultivo da capa fixo, né? Vocês estão vendo aí a imagem de uma estrutura de cultivo. Olha quantas espécies estão fixas na minha rede, né? E muitas espécies dessas são algas nativas, que têm potencial produtivo, que têm potencial de comercialização, mas são pouco estudadas. Hoje no Brasil tem vários estudos já sendo feitos com algas nativas, mas ainda a capacidade produtiva da Capa ficus alvarezi, ela ainda é considerada imbatível de outras macroalgas. A gente tem uma produtividade básica de 30 toneladas por hectare a cada 60 dias. Então a gente chega a 120 toneladas por ano facilmente, tá? Isso é um dado que hoje, na verdade, eu consigo até produzir um pouco mais disso na fazenda que eu tenho. Então, é uma coisa muito promissora. O cenário é que a algicultura cresça muito, ela está crescendo muito. A gente acompanha muitas concessões de área na região, e em São Paulo, Rio de Janeiro, não sei nem te dizer o número, mas muitas áreas estão sendo concessionadas para o cultivo de macroalgas. E o desenvolvimento... A gente tem 100 pedidos, só de área aquícola a gente tem 100 pedidos, 63 do Rio de Janeiro. Então, olha a quantidade de pedidos que a gente está tendo para a algicultura. Acredito que esse trabalho que a gente vem fomentando, eu já trabalho com alga faz 20 anos, até antes dessa primeira normativa eu já estava estagiando. Esse é um exemplo do vídeo do pessoal no Sul, que já adaptou um maquinário que trabalhava com mexilhão e agora está sendo usado para a colheita da alga, né? No Rio, em São Paulo, a gente está muito ainda no braçal, né? Totalmente braçal, é uma atividade, vamos dizer assim, até artesanal, né? Mas que está ganhando muito volume mesmo. E a agricultura, ela entra para fazer com que esse volume seja escoado. Porque a agricultura brasileira tem um tamanho enorme, todo mundo já sabe disso, e a utilização do extrato, ele encaixa muito na sustentabilidade, nas ODS, né? Para a gente conseguir estar adubando ali com sustentabilidade, sem gerar um resíduo químico, sem acidificar o nosso solo. A algicultura, eu não sei o que falar mal dela. Eu não consigo aqui achar um ponto negativo dela. E eu acho que é isso que eu tenho basicamente para passar para vocês. Os nossos produtos aí, a alga seca, também estão estudando agora. Antes era só a carragena que era utilizada. Agora, compostos isolados como pigmentos, fito-hormônios, já se fala até em hormônios como a dopamina, que já foi identificado na alga. Então, a gente tem que estudar muito ainda esses compostos isolados da nossa alga para a gente conseguir extrair todo o potencial dela. Que, por enquanto, a gente aproveita 100%. Para fazer o fertilizante, a gente vai liquefazer essa alga, a parte líquida vai para a agricultura, a parte sólida, que é a carragena, comentei com vocês, pode ir para a ração animal, pode ir para a alimentação humana, pode ir para a agricultura também. Então, assim, a gente tem um produto, esse sal que vocês estão vendo na foto,
ele é um sal extremamente valorizado, porque ele é cloreto de potássio, ele não é cloreto de sódio. Então, para o pessoal que tem hipertensão, ele é o sal mais indicado. Então, a gente tem que trabalhar muito ainda em pesquisa, tem que arrumar incentivo também do governo para que a gente consiga alavancar e escalonar essa atividade. Hoje, um gargalo é o quê? Quando as empresas de fertilizantes entram em contato comigo, eles não querem comprar 2, 3 toneladas por mês. Não, eles querem comprar 50, 60 toneladas por mês. Então, entra o cooperativismo, né? Entra a união desses pequenos produtores. Então, a gente tem que se unir, tem que estudar para a gente conseguir chegar na excelência de ter a capacidade de abastecer a agricultura nacional. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Juliano. Obrigadão. Agora vamos falar um pouquinho de rã com a Cláudia. E aí, Cláudia, traz pra gente aí o que é a ranicultura, como que tá o Brasil na ranicultura? Tá. Boa tarde, sou Cláudia Mares, sou do Instituto de Pesca, pesquisadora científica do Instituto de Pesca. Muitos me conhecem porque foram meus alunos ou trabalharam comigo na área de ranicultura. E alguns nem sabiam, foi uma surpresa para mim, que eu já tinha trabalhado com rã. Eu queria agradecer, Juliana, a comissão organizadora aqui do AquiShow 2023 por essa oportunidade, porque alguém aqui falou antes, e muito antes de mim, juntos somos mais fortes, e mais fortes mesmos, porque as nossas necessidades são necessidades em comum, né? E para mim é um grande orgulho estar aqui, né, representando a cadeia produtiva da ranicultura. E pegando um gancho aqui dos meus colegas, né, se a algicultura é muito nova, eu acredito que a ranicultura seja até muito mais antes mesmo da piscicultura dar um grande salto. Muitas coisas começaram com anfíbios. As primeiras rãs chegaram no Brasil na década de 30. Elas já chegaram aqui com a intenção de serem criadas. Mas o grande boom da ranicultura, ele aconteceu apenas na década de 80. O Brasil ele chegou a ter cerca de mais de 2.000 ranários implantados de norte a sul do país. Todos eles produzindo muito. Mas a gente esbarrou, naquela época, na questão da tecnologia. Não havia tecnologia para a criação, isso na década de 80. E isso demandou dos institutos de pesquisa uma série de questões a serem resolvidas, né? O setor produtivo ele tinha muitas perguntas para serem respondidas. E instituições e universidades do Brasil inteiro começaram a pesquisar, a realizar pesquisas nessa área. E aqui no estado de São Paulo, a gente pode destacar o trabalho do próprio Instituto de Pesca e da APTA Regional, que são duas grandes, pertencem à Secretaria da Agricultura, e as pesquisas, as nossas pesquisas aqui no Brasil, são referências não só no nosso país, mas também internacionalmente. Então, nós temos para a ranicultura hoje um pacote tecnológico fechado e disponível. As nossas rãs, no Brasil, elas conseguem uma performance muito melhor. Elas são oriundas da América do Norte, dos Estados Unidos. O que uma rã demora cerca de 2 anos para fazer lá, ela faz aqui no nosso país em 7 meses. Então, você vai de ovo até adulto em 7 meses. É muito rápido. E a gente aumentou, como todo animal introduzido, né, ou a maior parte, né, a produtividade por metro quadrado ela é muito grande. A gente começou na ranicultura, né, com uma série de desafios, eles foram sendo superados. A cadeia produtiva ela se organizou razoavelmente, foram feitos vários encontros nacionais e internacionais. Diferentemente de outras espécies, a gente já tinha, desde o começo, uma organização do setor produtivo com associações, e a gente já passou dessa fase de associação, porque já houve cooperativas e associações no Brasil inteiro, e hoje, infelizmente, a gente não tem. A gente ainda é um pequeno grupo dentro da aquicultura. Aqui, ó, o que eu falei do ciclo, né, da ranicultura. Então, o animal ele vai desde a parte de ovo, para quem não sabe, e tem muita gente que não sabe,
A ranicultura, a criação de rãs, são duas criações dentro de uma única criação. Você tem o animal na fase aquática, que metamorfoseia, vira pequenas rãs, chamada de imagos, e depois se transforma em uma rã adulta, que é abatida aqui no Brasil com cerca de 300, 350 gramas. Toda a criação ela é feita basicamente no Brasil em cima de uma única espécie. Essa espécie representa cerca de 80% das espécies, 80% da criação no mundo inteiro, né? É a rã catesbiana ou rã touro, porque o coachado se assemelha, né, a um mugido, né? Isso é bem engraçado. E a rã touro ela é a segunda maior rã do mundo. Então, no Brasil, ela foi introduzida e ela já está estabelecida. Nós temos há quase 100 anos esse animal. O grande potencial mesmo da ranicultura é a qualidade da sua carne. A carne da rã é uma carne, para quem nunca provou, com alta digestibilidade. Ela tem textura de peixe e o gosto se assemelha à carne de frango. Então, é muito palatável e agradável. Mas nós temos uma outra questão, que é a questão do marketing, que, se não for feito de maneira correta, isso impacta principalmente as mulheres, né? Não gostam do aspecto visual de como ela é servida. Mas, se servida de uma maneira adequada, a pessoa come e não esquece mais, né? A gente tem cativado um grande público dessa maneira. É uma carne que tem alto teor de proteína, baixíssima quantidade de gordura, muito colágeno, todos os aminoácidos e ácidos graxos essenciais. É uma carne forte, mas é uma carne leve. Os principais compradores no exterior são Estados Unidos e França, além dos países asiáticos, e os principais produtores são China, Taiwan, Tailândia e, aqui nas Américas, o Brasil. Hoje, nós temos cerca de 150 ranários espalhados, já chegamos a ter 2.000, hein? Hoje nós temos 150 espalhados pelo Brasil afora, e a produção em torno de 400 toneladas de rãs. Os nossos desafios são uma pequena produção quando comparada à piscicultura, principalmente, e agora me surpreendeu a algicultura, né? E como é um animal carnívoro, a ração está muito cara, né? O custo é elevado, e o custo elevado torna o produto estritamente muito caro. Eu não como carne de rã há um determinado tempo, mas vou no stand e vou comer lá, porque os produtores estão fazendo de tudo para melhorar a produtividade e baixar esses custos. Mas esse é um dos nossos grandes entraves. Isso torna o mercado muito restrito. A sazonalidade e a endogamia também são outros pontos que a gente chegou a discutir há um tempo atrás. A gente só teve 2 introduções oficiais dessa espécie no Brasil. Precisamos conversar e trazer sangue novo. A falta de treinamento básico para quem quer começar, ou seja, a parte da extensão, ela não está bem estabelecida. Então, hoje a gente fala aqui no estado de São Paulo mesmo, com os nossos amigos da CAT, colegas de trabalho, né, que não têm a formação necessária para repassar, né, toda essa tecnologia. E isso é necessário, esse treinamento, esse investimento é necessário para que o iniciante, o pequeno produtor, não cometa erros. E esse círculo vicioso, né, que é produto caro, que torna o mercado restrito, que torna o custo alto, ele pode ser quebrado como? Dessa maneira, com a integração e com transparência e com conversa, né? Foi falado aqui também a respeito dos entraves governamentais, Juliana, né? São imensos, porque, às vezes, o Brasil ele não é só São Paulo, né? O Brasil é imenso. Então, em São Paulo, a gente tem até mesmo alguns incentivos e alguns benefícios que não existem em outros estados do país. Mas a própria emissão de um GTA chega a ser um problema. O licenciamento ambiental, em que São Paulo foi um dos pioneiros, é um problema.
Tá? Ele precisa ser mais discutido, mais detalhado, ele precisa chegar às outras cadeias. Nós sofremos com isso. E o nosso cenário futuro, ele é otimista, por quê? Porque a gente pensa em proteína de alta qualidade. E eu acho que, e tenho certeza, eu não acho, que a ranicultura ela é uma carne de futuro. Seria isso. Obrigada, Cláudia. Vamos fechar então, Paco. Cumprimentar a todas e a todos com uma boa tarde. E a todos que me antecederam, né, porque eu realmente estava preocupado aqui com a nossa mediação, né, desse painel relacionado às possíveis problemáticas que surgissem aqui para a gente buscar solução. E o que nós vimos aqui, de fato, foi um pool de oportunidades de investimentos, de atuação em diversas áreas, que estão aí, em que pese as mais jovens, mas com grandes possibilidades potenciais de se fazer grandes cadeias produtivas a médio e longo prazo, né? E isso é muito interessante. Cada um dos senhores, das senhoras aí apresentaram uma oportunidade de negócio, e diga-se de passagem com uma riqueza técnica, né? Que basicamente já vem com um pacote de soluções da problemática toda. E eu, por isso, a minha preocupação. De qualquer maneira, eu penso que assim, substituir a quem estava aqui para apresentar a cadeia da piscicultura, talvez seja muito próprio, porque a gente não consegue substituir ninguém, né? E especialmente aqueles que estão aí escalados. Infelizmente, não se fizeram presentes. Mas, obviamente, não seria, eu penso, ele não faria diferente de dizer que a piscicultura também é um grande negócio, é uma grande oportunidade no momento, em que pese ela esteja talvez um pouco mais na frente das demais cadeias aqui apresentadas. Também é uma cadeia nova, porque nós estamos falando de piscicultura, aquicultura. Quem é milenar é a pesca, a aquicultura, a piscicultura também é jovem. Tem alguns trabalhos já desenvolvidos, nós temos uma produção representativa já no Brasil, mas no que tange ao que o Brasil pode produzir, sendo um país continental como é o nosso Brasil, a gente não produz basicamente nada ainda. A gente tem muito para crescer e, com certeza absoluta, nós o faremos. E eu aproveito a oportunidade para dizer, né, aí nesse painel atrás de vocês tem o Sistema S, né, o SEBRAE. Todas as dificuldades que nós temos para resolver nas questões organizacionais, especialmente do pequeno e microempreendedor, o SEBRAE tem a disponibilidade, está à disposição, como membro do Conselho Deliberativo do meu Estado e também como representante da CNA, que também está no Conselho Deliberativo do SEBRAE Nacional. E nós vimos aqui hoje, e tudo isso que aqui está posto, não por acaso a comissão organizadora está de parabéns, tem a mão do SEBRAE, do SENAR, através da CNA, tem o investimento público para nos oportunizar o que tem de mais importante neste evento, que talvez nós não tenhamos ainda nos dado conta, que é o network, né? Abrasileirando é o bate-papo, né? É o tete-a-tete, onde nós podemos aqui, como por exemplo neste painel, entender aqui as diversas cadeias produtivas que podemos investir e, obviamente, alcançar resultados financeiros, que é o objetivo de todos nós. Eu gostaria também de deixar posto que, em algum momento, nós todos temos dificuldades e temos problemas. E o que faz com que nós possamos vencer esses problemas é a organização. Então, a gente ouviu aqui falar em associação, em cooperativa. Alguém está aí, de repente, um pouco menos envolvido por ser mais jovem. Mas esses são os passos. E assim, em associação ou em cooperativa ou em condomínio rural, a gente pode acessar os sistemas institucionais, que também aqui hoje nós vimos um exemplo muito importante deste evento, que é estarmos conectados às autoridades. E que pena que elas não estão aqui para nos ouvir, né?
ouvir o que temos e o que precisamos. As questões ambientais estão aí postas, estas já são antigas, elas só têm piorado ou se tornado mais incisivas e eu diria, vão ficar mais difíceis ainda. É natural. O mundo está se autocobrando para que nós, e aí o amigo falou muito bem do princípio de a sustentabilidade e a coisa do caos, né? E é isso, aprender a nadar é dessa forma. Joga no rio, o sujeito vai se batendo, até que ele aprende uma manobra mais eficiente e consegue sair. Nós somos estamos nessa condição. Estamos nos debatendo ou batendo. Nós precisamos nos organizar, orquestrarmos as nossas movimentações para que alcancemos o nosso objetivo. Objetivo específico de cada cadeia. A CNA, né, tem nas suas veias o produtor. Onde é a casa do produtor? É na CNA. A CNA está dividida em federações, que está em cada estado. E o estado de São Paulo é muito forte. Nós ouvimos aqui hoje a menção da Federação do Estado de São Paulo. E a federação tem os seus sindicatos, que obviamente está aí aberta para que nós possamos demandar. E eu diria para vocês, não falta recursos, não falta disponibilidade, não falta acesso às autoridades competentes de cada setor. O que de fato está faltando é a organização nossa. Tarefa de casa, nos organizarmos e demandarmos em conjunto, corporativismo, a quem de direito, que está acima de nós, porque o Estado, o governo, ele não atende, não tem condição, não tem braços para atender individualmente. Ele vai atender sempre no coletivo. Então, nós precisamos nos unir. E todos aí fizeram essa mesma menção. Isso é maravilhoso, porque pelo menos a gente já sabe por onde passar. Independe se estamos na piscicultura, se estamos na produção de jacaré comercial, como disse ele. Não vi nada de mal no nome, mas está tudo bem. Criação comercial de jacaré e todas as demais cadeias. Questão de parabéns, porque o Brasil é um país muito rico, que produz tudo muito. Daí nós ficamos muito pequenos, né? Porque tudo que nós produzimos, por sermos um país continental, é muito. Quando estamos produzindo pouco, e eu não estou falando dos senhores, estou falando de nós, da cadeia que estou representando, que é a aquicultura, ou a piscicultura, mesmo com o volume que estamos produzindo, é nada. E eu, então, que sou oriundo da representação da cadeia produtiva, em que pese eu esteja no berço da tilápia, produzida em tanque-rede, mas sou oriundo da representatividade da cadeia produtiva do nativo do Brasil, mais precisamente da Amazônia. Um fenômeno chamado tambaqui, que se multiplica com uma facilidade enorme, que tem uma textura muito diferenciada de todas as demais, não ganha de nenhum de vocês que estão aqui, mas ganha de outras categorias de peixe, e que ainda não chegou no mercado da forma que poderia. E tem um detalhe, é nosso. Só o Brasil produz, né? 9 estados em especial, que é a Amazônia Legal, e aqueles adjacentes aí que fazem divisas com o nosso país. Mas não podemos deixar de reconhecer a importância da cadeia como num todo. E o Estado de São Paulo e o Paraná fazem frente na produção dessa proteína, que é a tilápia, e que tem alcançado o mercado. O Brasil hoje já é o 4º maior produtor de tilápia do mundo, e a tilápia nem estava aqui. Já está entre os 4 maiores produtores. Então, nós precisamos fazer bem a nossa tarefa, organizadamente, e aí aproveitando o conhecimento, a capacidade técnica e a vivência de cada um no desenvolvimento da sua própria cadeia, nos organizarmos, porque o nome da atualidade para o sucesso é integração. Não tem outro jeito. E aí a gente pode estender essa fala em outros cenários, né? Sozinhos somos varas, juntos, né, a gente é inquebrável. E alguém disse aí que juntos somos mais fortes. Eu preciso cobrar
um royalty, né? Porque esse é o nosso slogan da Associação de Produtores de Peixe do Estado de Rondônia, né? Juntos somos mais fortes. Mas eu compartilho isso a nível nacional, porque para o mundo nós somos brasileiros. Para o Brasil, cada um de nós está no seu estado, né? Mas ainda assim nós somos brasileiros e estamos juntos para fazer sucesso. E deixo aqui como palavra final a CNA e o seu corpo técnico, que é muito importante, que traz excelentes resultados. Se nós não nos organizarmos e não fizermos a tarefa de casa direito, nós não vamos produzir com quantidade, nem com qualidade. E, infelizmente, temos que acrescentar aqui a sustentabilidade. Gravem esse nome. Sustentabilidade agora vai estar à frente do cifrão finanças. Porque a gente pode não ganhar dinheiro, mas tem que ser sustentável. Se for sustentável, aí a gente conseguir ganhar dinheiro, vai dar certo. Para isso, nós temos o Sistema S, temos a CNA, temos as oportunidades de estarmos reunidos como estamos aqui e podemos crer que a maioria de nós que estamos aqui, se não somos técnicos, somos experientes, porque somos produtores, né? Então, a gente acumula aqui capacidade suficiente para desenvolver e potencializar qualquer cadeia. O meu número vai ficar disponibilizado aí, quem precisar, é só demandar. E eu ainda estou deixando de fazer menção a também o objetivo do evento, que é disponibilizar a tecnologia que está posta aí fora, seja ela mão de obra, seja ela instrumental, mas está aí disponibilizada, que são os técnicos, que têm capacidades monstruosas para nos fazer alcançar melhores números. Então, agradecer pela parceria aí com a Ju. Cada uma dessas cadeias já tem alguém representando, só falta a gente se conectar para a gente crescer junto. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Ficou muito bom. Obrigadão mesmo.